Bruno Henrique do Flamengo pode defender o Galo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre uma especulação envolvendo o Paulinho, executivo de futebol do Mirassol, supostamente na mira do Corinthians. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras de Abel Ferreira, que vai muito bem em jogos na altitude. Bora te atualizar também sobre uma despedida no São Paulo, fim do sonho vascaíno, time argentino querendo De La Cruz, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, deixa eu só convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram. Por lá, dicas esportivas ligadas a futebol para você fazer sua fezinha importante sem gastar absolutamente nada. Clica no link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí, passa a me seguir e automaticamente você já recebe as dicas. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que conversei com o presidente do Vitória, o Fábio Mota, e ele me assegurou que a rescisão de contrato com o Romarinho, ex-jogador do Corinthians, se deu de forma amigável. Tudo por causa de problemas pessoais do atacante. Já o presidente da FIFA, Gianni Infantino, detonou o ato de racismo cometido por uma mãe de um atleta do Corinthians, categoria sub-12. Fui o primeiro a contar para vocês sobre essa história. No jogo do último final de semana, a mãe de um atleta do Corinthians protagonizou cenas ridículas ao cometer um crime de racismo contra um jogador de 12 anos do time adversário, o Mantiqueira. O Gianni Infantino escreveu nas suas redes sociais que está, abre aspas, enojado, fecha aspas. Quero contar também que Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, convoca no dia 3 de novembro a seleção nacional para os amistosos contra Senegal e Tunísia na data FIFA do mês de novembro. Para completar o giro de notícias, contar que o Fortaleza decidiu baixar consideravelmente o preço dos seus ingressos para a partida contra o Flamengo, marcada para o final de semana no Castelão, ingressos a partir de R$10. Com uma observação importante, torcedor do Fla que quiser ocupar seu espaço no torcedor de visitante vai pagar meia entrada a R$150, meia entrada a R$125, o ingresso inteiro a R$250. Bora de notícia importante para o Flamengo. Nicolás de la Cruz, um dos investimentos mais altos da história do clube, segue na mira do River Plate. Quem garante é o site argentino El Craque Deportivo, que assegura a possibilidade de uma proposta na virada do ano. O Flamengo deve receber essa oferta do River Plate. Vale a lembrança de que, se não interessa a Felipe Luiz, De La Cruz segue nos planos do técnico Marcelo Gallardo. Eles, inclusive, formaram uma bela dupla. Gallardo como treinador e o De La Cruz como meia atacante do River Plate. Nos últimos jogos, mesmo recuperado de uma lesão, De La Cruz não tem sido nem relacionado para o banco de reservas, o que aumenta o incômodo e a insatisfação do atleta. Só para completar, importante registrar que o De La Cruz se meteu sem querer numa baita polêmica nessa temporada, quando o médico do Flamengo, José Luiz Runco, acabou gravando um áudio em que ele afirmava que o De La Cruz nunca mais vai conseguir atuar em alto nível por conta de um problema crônico no joelho. Resta saber qual o peso dessa declaração na negociação envolvendo o De La Cruz. Difícil imaginar que o Flamengo consiga recuperar os 14 milhões de euros investidos quando da compra do atleta. Será que consegue 10, 9, 8 milhões de euros? Só o tempo vai dizer, mas também parece ser uma questão de tempo para que o De La Cruz deixe o Fla. Só para completar sobre o rubro-negro, Léo Ortiz deve ser a grande novidade do time para o confronto da noite dessa quarta-feira contra o Racing, primeira partida das semifinais da Libertadores da América. O Ortiz saiu machucado da partida contra o Palmeiras, problema no tornozelo, ele tratou dia e noite, conseguiu melhorar, participou do treino dessa terça-feira e, ao que tudo indica, estará em campo logo mais. Hora de falar sobre o Vasco para contar que um dos mais antigos sonhos do torcedor vascaíno em relação a reforços está completamente descartado. Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade, esteve na mira do Vasco nas janelas de julho do ano passado, de janeiro desse ano e de julho desse ano. Foram 3 janelas diferentes tentando a contratação do atleta do América do México. Pois bem, o Brian, que virou titular absoluto do América e faz sua melhor temporada desde que foi contratado, acaba de renovar o contrato, o novo vínculo até junho de 2029. E diante do ótimo momento e da perspectiva de seguir como titular, está completamente descartada a sua saída do clube.
Na atual temporada, que se iniciou mais recentemente, foram 17 jogos com 7 gols e 5 assistências. Só para completar, Brian Rodrigues, que também costuma ser chamado para a seleção uruguaia. O Vasco, especialmente na janela de janeiro, gastou semanas na tentativa de contratá-lo sem avançar. Corinthians também havia demonstrado interesse. Hora de falar sobre a possibilidade de uma despedida no São Paulo. O tricolor pode fazer seu último jogo em 2025 no Morumbi nesse final de semana, confronto contra o Bahia. Vale a lembrança de que o tricolor já sabe que fará pelo menos 2 jogos na Vila Belmiro por conta de uma série de shows marcados para seu estádio. Os confrontos contra Flamengo e Red Bull Bragantino estão confirmados para a Vila, mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixou escapar que o São Paulo já sinalizou com a possibilidade de não fazer 2, mas 4 jogos no estádio do Santos. Partidas contra a Juventude e Inter também correm o risco de serem transferidas, tudo por causa da realização de 6 shows. São Paulo vai receber 2 vezes o Oasis, mais 2 vezes o Imagine Dragons, mais uma vez do Alipa e outra do Linkin Park. Todos esses shows vão assegurar ao São Paulo cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Só a título de comparação, nos 14 primeiros jogos do São Paulo como mandante no Brasileiro, a arrecadação total foi de 15 milhões e meio de reais. Por isso a justificativa, a decisão de abrir seu estádio para tantos shows, mesmo podendo perder até 4 partidas. Como o São Paulo só faz mais 5 jogos como mandante, o confronto contra o Bahia e os outros 4 que eu citei, se não houver qualquer novidade, a tendência é que o tricolor se despeça do seu estádio no próximo fim de semana. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem excelente retrospecto na altitude, especialmente desde a chegada de Abel Ferreira. Por que eu estou citando essa questão? O Palmeiras enfrenta nessa quinta-feira, no jogo de ida das semifinais da Libertadores da América, a LDU em Quito, altitude de 2.850 metros. Desde que o Abel chegou ao Verdão, foram 5 confrontos do Palmeiras acima de 2.200 metros. Com 4 vitórias e apenas 1 derrota, 80% de aproveitamento dos pontos, 12 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Palmeiras venceu o Independente Del Valle 2 vezes, venceu também o Bolívar e o Petroleiro. A única derrota se deu para o Bolívar, 3-1 em 2023. Mas tem uma observação importante, nesse jogo, Palmeiras poupou praticamente todos os seus titulares, porque estava em meio a uma final de campeonato paulista. Só para completar, registrar que trata-se do primeiro confronto de mata-mata entre Palmeiras e LDU, e o terceiro na história contra equatorianos. Até aqui nos 2 primeiros, eliminação contra o Barcelona de Guayaquil, nas oitavas de final da Libertadores de 2017, e classificação contra o Delfim, nas oitavas de final da Libertadores de 2020. O que você acha que dá entre Palmeiras e LDU? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? A saída de Fabinho Soldado do cargo de diretor executivo de futebol do Corinthians é questão de tempo, já contei para vocês que ele será demitido ao fim dessa temporada. A partir daí, a pergunta que não quer calar é: quem deve ser o novo homem forte do futebol alvinegro para 2026? Na terça-feira surgiu o nome de Thiago Escuro, que já garantiu que não tem a intenção de trocar o Mônaco pelo futebol brasileiro. A partir daí surgiu um segundo nome, de Paulinho, que foi volante e ídolo do torcedor corintiano e que desde essa temporada trabalha exercendo o cargo de executivo de futebol no Mirassol. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com uma pessoa muito próxima ao Osmar Stabile, alguém que ajuda bastante o presidente nas decisões importantes ligadas ao futebol. Perguntei: Paulinho tem alguma chance? A resposta foi não. Gostamos muito do Paulinho, respeitamos sua história, mas a ideia do Corinthians é trazer alguém importante, com muito currículo nessa função de diretor executivo de futebol. O Paulinho é ainda muito verde, foi o que respondeu essa minha fonte. E, de fato, faz sentido, o Paulinho está vivendo sua primeira experiência, e embora os resultados no Mirassol sejam espetaculares, o time é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, mesmo com a segunda menor folha salarial da Série A, na avaliação do Corinthians, boa parte desse mérito é do Juninho, presidente do Mirassol, e alguém que faz um ótimo trabalho há bastante tempo. O que eu ouvi também dessa fonte corintiana é de que o Corinthians pretende trazer alguém grande, de nome e de impacto. A ideia é que o Corinthians tenha o principal ou um dos principais executivos de futebol do país a partir de 2026. O nome não está definido, até porque o foco nesse momento é se recuperar no Campeonato Brasileiro e garantir o título da Copa do Brasil. Qualquer novidade eu conto para vocês. Só um complemento. O Corinthians pretende repetir no profissional o movimento que fez recentemente na base. Na quinta-feira da semana passada, o Alex Brasil foi demitido do cargo de gerente da base e na terça-feira, Erasmo Damiani foi anunciado
Damiani é alguém grande dentro das categorias de base e o Corinthians pretende repetir essa fórmula no time principal na virada do ano. Hora de falar sobre Bruno Henrique. O atacante do Flamengo pode trocar o rubro-negro pelo Atlético Mineiro em 2026. Especulação forte nas últimas horas nas redes sociais e que mexeu com torcedores do Atlético, até porque o Bruno Henrique é torcedor declarado do Galo e em outros momentos já esteve na pauta atleticana. Importante registrar que o Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, ganha R$1,5 milhão por mês e está prestes a sofrer nos próximos dias uma punição de mais ou menos 12 jogos. Essa punição já foi imposta, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e o julgamento definitivo acontece no próximo dia 30. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique e a resposta foi, abre aspas, toda janela o nome dele entra na pauta do Atlético, mas até agora não houve qualquer novidade. Isso de olho, obviamente, em 2026. Importante lembrar que Bruno Henrique e Sampaoli quase trabalharam juntos no Santos. Quando o Sampaoli é contratado, o Bruno Henrique é vendido para o Flamengo. Eles acabam trabalhando um pouco tempo depois no Flamengo, mas foi uma experiência curta. E o Sampaoli dá para dizer que gosta do Bruno Henrique, mas a chance desse negócio avançar é pequena. Abre aspas para essa pessoa que trabalha com o Bruno Henrique. O BH quer terminar seu contrato no Flamengo. Ele abriu mão de um salário bem maior para ficar no Flamengo. Então, não tem lógica sair no fim dessa temporada. Vínculo entre Bruno Henrique e Flamengo só se encerra em dezembro de 2026. Caberia no seu time o Bruno Henrique? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7 da noite. Tem live aqui no canal do Nicola. Tchau!